Eu sempre digo que são dois os objetivos nossos aqui no Senado. O primeiro deles é defender o nosso Estado, portanto, defender o Espírito Santo, assim como de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, é defender o Estado do Rio Grande do Sul. O meu é defender o Espírito Santo. E, além disso, participarmos ativamente, trazendo e dando a nossa contribuição ao debate nacional. Até porque, para que qualquer das nossas unidades federadas tenha sucesso, seja bem-sucedido, possa lograr êxito e prosperidade compartilhada aos nossos irmãos, é necessário que o nosso país vá bem, porque nenhum dos nossos estados é uma ilha. E, portanto, é necessário que o país vá bem, daí porque a necessidade imperativa de nós participarmos ativamente do debate nacional, sobretudo aquilo que diz respeito ao aperfeiçoamento, ao aprimoramento institucional, para que o nosso país possa, primeiro, se revelar aos seus cidadãos como um Estado que se justifica na sua existência, produzindo políticas e ações que possam melhorar a condição de vida da nossa gente e do nosso povo. É um desses temas que nós estamos trazendo para debate na tarde desta quinta-feira aqui no Senado da República. Em meio a um mergulho em diversas crises que apresentam sob diversas faces, a crise política, a crise econômica e, efetivamente, a crise moral, nós estamos precisando, evidentemente, pensar e refletir sobre os caminhos objetivos e concretos que possam nos mover dentro de um outro ambiente. Em meio a essa crise toda, existem boas iniciativas, boas ações, e eu quero me referir aqui à implacável ação dos agentes da lei, como os da Procuradoria-Geral da República, o da Polícia Federal, da Justiça Federal, que estão atuando de forma integrada, dia após dia, revelando fatos, apurando escândalos, como nunca se viu na história do nosso país, que, lamentavelmente, vive mergulhado em meio a uma delinquência jamais vista na história da República Brasileira. E uma dessas ações é coordenada pelo juiz federal, Dr. Sérgio Moro, a Operação Lava Jato, momento único sobre todos os aspectos, a consagrar as instituições e a importância de se lutar no dia a dia contra as agressões ao patrimônio do cidadão e contra os abusos cometidos pelos donos do poder político e do poder econômico, além, evidentemente, de defender o aspecto republicano das leis que devem ser aplicadas a todo e qualquer cidadão, indistintamente, independente da sua posição política, da sua posição econômica, da sua posição social e assim por diante. É nesse contexto que se faz necessário darmos um passo adiante no rumo da construção de um novo marco jurídico, uma nova ordem jurídica capaz de honrar as conquistas atuais e pavimentar novos e importantes avanços. Tudo sem riscos às garantias individuais, evidentemente, e a um amplo direito de defesa. Uma justiça mais ágil, mais eficaz e preservada das armadilhas criadas pelas brechas da própria lei é um desejo ardente de toda a sociedade brasileira. Sem condenações decididas e aplicadas em tempo razoável, as boas ações e intenções acabam perdendo muito do efeito esperado e transformam seguramente as expectativas em frustrações. Por mais que estejamos assistindo a grandes momentos contra a criminalidade e a delinquência contra o patrimônio público em nosso país, o sentimento da impunidade ainda pesa no coração do brasileiro. Tribunais emperrados por diversos motivos e pelos desvios promovidos pelo labirinto das normas representam, sem dúvida, um obstáculo à própria justiça. Cabe, então, a nós, legisladores, ouvir este clamor e promover a mudança em favor de mais segurança das decisões dos juízes e de coibir reveses no combate à delinquência.
com a colaboração de magistrados, entre os quais o combativo juiz Sérgio Moro, que capitaneia os processos relativos à Lava Jato e que recebe merecido apoio popular, chegou a esta casa o PLS 402 de 2015, que é subscrito por um conjunto de senadores, projeto que tramita na Comissão de Constituição e Justiça, projeto este que tive o prazer e tenho o prazer de fazer a sua relatoria, uma vez que fui designado pelo presidente da Comissão de Justiça, o eminente senador José Maranhão. A proposta da qual sou relator altera o processo penal para viabilizar a decretação da prisão por crimes graves, como os crimes hediondos, a corrupção, o peculato, a lavagem de dinheiro, após a condenação em segundo grau, ainda que sujeito a recurso. O projeto visa coibir os recursos meramente protelatórios, ou seja, após a decisão do juiz de primeiro grau, após o recurso de segundo grau em qualquer dos nossos tribunais de justiça dos nossos estados, após uma decisão coletiva, é que nós precisamos transformar em objeto de prática e de materialidade as decisões colegiadas, sob pena de vermos continuar essa percepção de impunidade que, lamentavelmente, subtrai a autoestima da população brasileira. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva é um instrumento processual que pode ser utilizada pelo juiz durante o inquérito policial ou na ação penal, devendo em ambos os casos estarem preenchidos um dos requisitos legais para a sua decretação, como a garantia da ordem pública e da ordem econômica. Pela proposta que estamos relatando e debatendo, na Comissão de Constituição e Justiça, o réu poderá ser preso ou mantido preso, mesmo em caso de recurso, quando condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 anos. A liberdade, então, se tornaria uma exceção, só mediante a apresentação de garantias de que não haverá tentativa de fuga ou de novas infrações. Trata-se de inequívoco ganho em favor da efetividade da justiça. Mas as prisões viabilizadas pela nova lei mostram à sociedade que chicanas jurídicas e outras armações amparadas no sistema legal não poderão perdurar. Contra os argumentos de que o projeto agride o princípio da presunção da inocência, sustentam tantos homens do direito e da doutrina e da academia, sustento que não proponham qualquer tipo de violação ao texto constitucional. Aliás, mundo afora, a presunção da liberdade plena é uma exceção e não uma regra. Essa cultura de presunção plena da inocência é uma cultura brasileira, uma espécie de jabuticaba, como é a jabuticaba brasileira, essa infinidade, não é, de recursos em a lei consagrando o duplo grau de jurisdição, mas em nosso país esse grau não é duplo, senador presidente. Esse grau é um grau que se eleva à 4ª potência, porque esses recursos eles vão ainda aos tribunais superiores e essa procrastinação, essa indústria de recursos, ela ofende profundamente a população brasileira pela percepção de impunidade que cria. Precisamos, portanto, entender que a presunção de inocência não tem um peso incondicional durante todo o processo. Sua força, a presunção da inocência, ela é uma no início do processo e outra, evidentemente menor, no momento da sentença condenatória, sobretudo quando essa sentença condenatória ela é produto e resultado de uma decisão coletiva. Há uma diminuição gradual desta presunção à medida que vai se estabelecendo a culpa. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, em seu artigo 6º, diz que, aspas, todo réu, num processo penal, é presumido inocente até que tenha a sua culpa estabelecida, fecha aspas. De igual maneira, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, em seu artigo 8º, estabelece que, aspas, toda pessoa acusada de um delito
tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovado sua culpa. Fecha aspas. No Brasil, quem decide sobre a culpa é o juiz e o tribunal local, portanto, o primeiro e o segundo grau. Eventual recurso ao STJ, ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal, a nossa mais elevada corte da justiça brasileira, serve para a discussão de questões legais e de questões constitucionais. Não há produção ou reexame das provas que foram deliberadas nas instâncias anteriores. Também não há rediscussão do mérito da condenação. Com a condenação do tribunal de segunda instância, a culpa do réu é consolidada, afastada apenas em casos excepcionais. É claro que não podemos admitir processos sumários que violentem um direito de defesa, mas também é intolerável verificar a morosidade na confirmação de uma sentença em nosso país. O sistema recursal brasileiro joga contra o trâmite razoável, levando a longo périplo, desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, com infinitas possibilidades de contestação de cada decisão. Como disse certa vez o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o honrado ministro César Peluso, esse sistema não é apenas custoso, ele é também danoso, ineficiente e até perverso. A demora ultrajante do trânsito em julgado de uma decisão judicial só favorece aos criminosos. São tantas as vias de acesso ao STJ e ao STF que, em muitos casos, os beneficiários da decisão judicial, caso existam, serão os filhos ou os netos das pessoas que foram prejudicadas ou violentadas no seu direito. Ou, como já dizia no século XVIII, o jurista italiano Cesare Beccaria, aspas, não é o rigor do suplício que previne os crimes com mais segurança, mas a certeza do castigo, fecha aspas. E o que dizer, na mão inversa, dos milhares de presos provisórios do país, que representam 45% dos encarcerados? Pela lei, só é possível manter suspeitos em prisão temporária, quando há perigos para investigação ou para a sociedade, ou quando o indiciado não tem residência fixa. Muitos aí estão à espera de julgamento por anos a frio em condenações provisórias. São muitos os casos famosos de condenações que não produziram resultados, atolados, evidentemente, no cipoal de recurso. O caso do jornalista Pimenta Neves, por exemplo, um assassino confesso, que foi condenado por ter matado a namorada em 2000 e preso apenas em 2011, mesmo sendo um criminoso confesso. Outra situação, evidentemente, é o caso do Banestado, cujos réus foram condenados pelo juiz Sérgio Moro em 2004 e continuam em liberdade, apesar de a sentença ter sido mantida pelo Tribunal Regional Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso tudo, evidentemente, devido aos infindáveis e intoleráveis recursos que acabam inviabilizando a efetividade da justiça brasileira e perpetuando, portanto, a percepção da impunidade que já falei aqui por tantas vezes anteriormente. Portanto, acredito que este projeto de lei, que é mais um avanço para darmos eficácia à justiça, bem como outro projeto que nós estamos debatendo na Comissão de Constituição e Justiça, que já foi alvo de debate por parte do Supremo Tribunal Federal, e tem sido parte também, não apenas por parte do Supremo, mas por parte do CNJ, e em muitos estados ele já se transformou em regra, em lei, em prática. Eu me refiro ao projeto do senador Antônio Carlos Valadares, que inclui no processo penal a audiência de custódia, que já é praticada em muitos estados. No meu estado, no estado do Espírito Santo, já temos esforços louváveis e resultados muito, muito concretos nessa direção. Portanto, nessa proposta que mereceu todo o apoio do Supremo Tribunal Federal, que tem merecido, enfim, todo o estímulo e motivação do Conselho Nacional de Justiça, nessa nova regra fica estabelecido o prazo de 24 horas
para a apresentação do preso à autoridade judicial após a prisão em flagrante. São avanços que, a partir do Legislativo, podem ser materializados, que estão nas nossas comissões e que, portanto, precisam vencer a burocracia legislativa para que o Legislativo possa, enfim, se afirmar como poder útil à sociedade brasileira. Tenho certeza, senhor presidente, que essa é a expectativa da população brasileira. E tenho certeza que, de pouco a pouco, nós vamos, à medida em que esses projetos forem incorporados à realidade brasileira, nós estaremos mudando e mudando para melhor. Na próxima quarta-feira, por exemplo, nós estaremos discutindo na Comissão de Constituição e Justiça, já caminho para o encerramento, senhor presidente, um outro projeto muito importante, um projeto que obrigatoriamente traz o Ministério Público para que ele possa ser parte nos acordos de leniência. E por que trazer o Ministério Público obrigatoriamente para a mesa nos acordos de leniência? Porque nos acordos de leniência, sem o Ministério Público, o limite é a via administrativa. Vai ficar pendente as questões criminais e penais. E se essas questões ficam pendentes, o que acontece consequentemente? Nós estamos gerando insegurança jurídica. E é preciso que a gente dê segurança e estabilidade jurídica para que os acordos de leniência possam produzir os efeitos da sua criação, que foi alvo de grandes debates aqui no Senado e no Congresso brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.